Olá, meus amores do quinto ano, boa tarde a todos. Então, hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de produção textual. Então, como essa semana é a semana que nós iremos tratar de revisionar o que nós havíamos estudado para que seja feita, a nossa produção valendo a nota do quarto bimestre. Como vocês sabem, os simulados, eles não incluem a produção. Então, a produção nós vamos fazer com antecedência, certo? Então, próxima semana nós já fazemos a nossa produção textual, certo? E qual conteúdo que nós iremos trabalhar para produzir? Nós vamos falar sobre a entrevista. Qual a função, para que serve uma entrevista? Dentro da sala, nós podemos falar a respeito sobre a entrevista, onde fiquei grata, muito, vamos dizer assim, deslumbrada com o que eu ouvi de crianças de quinto ano. A entrevista, além de buscar informações, ela busca também formar opiniões. Como vocês sabem, dentro das nossas mídias sociais que nós acompanhamos, seja televisão, seja através da tecnologia, da internet, a gente sempre vai se deparar com alguma entrevista de algum nível. Nós falamos sobre entrevistas de emprego, falamos sobre as entrevistas jornalísticas, falamos sobre a entrevista ao psicólogo. Então, até quando você faz uma simples, vamos dizer assim, uma simples consulta com o médico, primeiro, para ele diagnosticar, ele vai ter que fazer aquela entrevista básica, perguntar o que é que você sente. Então, a entrevista ela está dentro do nosso meio, dentro do nosso dia a dia. Quando você vai, por exemplo, você vai participar de um concurso, seja de dança, seja de futebol. Então, geralmente acontece nessa entrevista para que a pessoa que esteja encarregada, ela descubra os talentos daquelas pessoas. Então, a entrevista ela está dentro do nosso meio social, certo? Então, qual a maior finalidade para a entrevista? É buscar informações ou passar informações a um público-alvo. Como vocês sabem, nós falamos sobre as entrevistas jornalísticas, como nós estamos no período eleitoral, então, como a nossa cidade é pequena, a gente pode acompanhar. Mas em cidades grandes, como que a gente faz para acompanhar, vamos supor, um período eleitoral? Quando as eleições elas não são municipais, quando a gente vai escolher o governador, quando nós vamos escolher ou a governadora, quando nós vamos escolher o presidente ou a presidenta, para, vamos dizer assim, se encarregar daquele cargo de cuidar, do país. Então, para a gente acompanhar, a gente acompanha através das entrevistas e dos debates que acontecem, no meio televisivo. Então, é uma maneira de você acompanhar e de você, como vocês ainda não votam, da gente, eu vou me incluir, para a gente escolher o melhor para o país, Então, é uma das, por mim, uma das entrevistas que eu mais gosto. Mas, como vocês sabem, existem também programas de televisão, onde eles fazem a entrevista do seu ou da sua cantor ou cantora preferida, faz de um artista que você acompanha. Então, para você ficar mais informado, para você saber da vida daquela pessoa, você pode estar acompanhando através dessas entrevistas que acontecem no meio televisivo. Hoje, como vocês sabem, o jornal impresso, as revistas, elas estão um pouco obsoletas, elas estão em desuso, a mídia, a tecnologia, ela está tomando esse espaço. Não que não exista, não estou falando isso, estou falando que elas estão ultrapassadas. Então, a forma que as pessoas mais, vamos dizer assim, que as pessoas mais acompanham, através das mídias, tanto da televisão, que é um meio que praticamente
toda a população tem em casa, às vezes a internet, através das mídias sociais. Então é um meio que nós, né, ficamos informados. Então, a maior finalidade da entrevista é essa. Professora, quantas pessoas podem participar de uma entrevista? A partir de 2 pessoas já temos, né? Por quê? Como é que acontece? Acontece um bate-papo entre 2 pessoas ou mais. Então, pode ser 2 e mais. Quando eu me refiro a 2 pessoas, é o entrevistador, quem faz as perguntas, e o entrevistado que responde. Então, a partir de 2 pessoas já podemos considerar como uma entrevista, certo? Não só uma, porque uma ela vai perguntar e vai responder, né? Então, a entrevista ela acontece com 2 pessoas ou mais, certo? Então, na nossa produção, nós iremos abordar a questão mesmo da entrevista, né? Do fato, né, de entrevistador e entrevistado, certo? Então, no livro de vocês também fala, né, sobre esse quadrinho verde que nós falamos em sala, vamos apenas relembrá-lo. Não importa qual o tipo de entrevista ou qual o objetivo, o entrevistador deve estar bem preparado para realizá-la e com perguntas pertinentes ao tema, que permitam que quem está apenas acompanhando permaneça interessado. É válido ainda que durante o processo o entrevistador faça anotações que julgar importantes, a fim de complementar a sua publicação. Então, o que acontece? Existem as pessoas que são leigas em determinados assuntos. Nem toda pessoa ela tem a capacidade de saber de tudo. Então, quando acontece uma entrevista relacionada a algum tipo, né, pode ser no meio esportivo, no meio jornalístico, político, então é necessário que a pessoa ela faça as perguntas com antecedência. Por quê? Porque tem que ser perguntas elaboradas e sobre o tema para que seja relevante para que as pessoas, né, o público-alvo, ele se interesse por assistir, por ler, certo? Então, eu vou colocar aqui no grupo, né, o dia da nossa avaliação de produção textual. Então, fiquem atentos na data, que será a semana que vem. Alguns, como é 2 dias na semana, alguns fazem na quinta e outros fazem na sexta, certo? Então, tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana, bons estudos, revisem, né, a entrevista e levem os livros, que é muito importante, na próxima semana, certo? Então, tchau, tchau, bons estudos, beijos e até a próxima!